vamos falar hoje sobre os quadriláteros. Bom, primeira coisa, o que é um quadrilátero? É um polígono, né? Uma figura geométrica. Certo? Então tá. Então, primeira coisa, nós temos que saber sobre os quadriláteros. Coloquei aqui algumas figuras e a gente tem que pensar. O que essas figuras têm em comum? O que tem em comum no retângulo, no trapézio, no losango, no quadrado? O que essas figuras têm em comum? Bom, o que elas têm em comum são as características dos quadriláteros. Quais são as características dos quadriláteros? Vamos lá. Bom, a característica dos quadriláteros é que eles têm o quê? 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, certo? Lembrando que um ângulo é sempre formado por 2 segmentos de retas. Então, o que aquelas figuras do vídeo anterior, da imagem anterior, têm em comum? Tem em comum o fato de elas terem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Então, por isso que essas 4 figuras são consideradas quadriláteros, certo? Então, toda vez que eu falar de quadrilátero, eu tenho que ter em mente que o quadrilátero é uma figura geométrica que possui 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices, certo? Tá, mas como representar esses ângulos internos? Os ângulos internos, eles podem ser representados de duas formas. A primeira forma é você pegando o ponto do vértice aqui, né? Por exemplo, o ponto A, e colocar ele em letra maiúscula com um chapeuzinho em cima. Então, isso indica o ângulo A. Ou, por exemplo, quero representar o ângulo B. Eu colocaria o B, né, no ponto B, com um chapeuzinho em cima, que indicaria o ângulo B. Ou a nossa segunda opção é você fazer o ponto que está anterior, então A, B, C. As duas formas estão corretas. Lembrando que o chapeuzinho sempre fica em cima do vértice em que o ângulo está, certo? O que mais nós temos que saber? Que para representar o lado, eu tenho que colocar os vértices com um tracinho. Então, se eu quero representar o lado AB, eu tenho que colocar A, B e um tracinho em cima. Se eu quero representar o lado BC, eu tenho que colocar B, o C e um tracinho em cima. Se eu quero colocar CD, eu tenho que colocar o C e o D, um tracinho em cima. E se eu quero representar o quarto lado, que é o lado DA, então eu coloco DA, um tracinho em cima. Então, isso vale para qualquer quadrilátero ou para qualquer figura geométrica em que a gente queira representar os lados, os vértices e os ângulos. Os vértices são os próprios pontos, né? A, B, C, D. Beleza, galerinha, até aqui? Alguma dúvida? Sim ou note? Beleza. Então, aqui eu coloquei para vocês embaixo as formas de representar os lados, né? Como eu já havia dito. Representa os dois pontos com tracinho em cima, o vértice sem nada e o ângulo com um chapeuzinho, ou a segunda opção, como eu coloquei aqui em cima, certo? Então, aqui eu coloquei 4 exemplos de quadriláteros, quadriláteros bem comuns, que é o quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo, bom? Então, o que a gente pode observar? Que essas figuras geométricas, elas são representadas de diferentes formas, certo? São representadas de diferentes formas, mas elas têm a mesma característica. Qual é a mesma característica? Elas possuem 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices. Então, em qualquer quadrilátero que eu pegar, eu vou ter essas mesmas características. Beleza, galerinha, até aqui? Então, continuando. Mas aí, o que a gente tem que saber? Que nesse quadrilátero, agora a gente vai trabalhar especificamente sobre os ângulos. Que cada quadrilátero tem 4 ângulos internos. Então, a gente vai trabalhar a soma desses ângulos internos. Mas, Josiane, o que eu tenho que saber sobre ângulos internos? A gente tem que saber que toda vez que eu tiver um quadrilátero, a soma dos ângulos internos
ela sempre será igual a 360 graus, ok? Mas por que a gente vai aprender isso? Porque vamos imaginar que esse quadrilátero que eu tenho aqui, galerinha. Nesse quadrilátero eu tenho um ângulo interno que é desconhecido. Como que eu vou encontrar? Bom, se eu sei que esses 4 ângulos resultam em 360 graus, eu posso usar operações básicas para encontrar o que é desconhecido. De que forma? Bom, a gente soma os 3 ângulos que a gente tem. Então, a gente tem um ângulo de 87 graus, 98 graus e 105 graus. Somando esses 3 ângulos, eles resultam em 290 graus. Então, se os 4 ângulos juntos resultam em 360 e 3 resultam em 290, quer dizer que se eu subtrair esse 290 de 360, eu vou ter o ângulo que está faltando. Então, quer dizer que eu fiz 360 menos 290, que é igual a 70 graus. Ou seja, o ângulo que está faltando tem uma medida de 70 graus. Josiele, mas você tem certeza disso? Sim. Como que a gente pode provar então? Nós podemos pegar os 70 mais o 85 mais o 105 mais o 98, que o resultado desses 4 ângulos será 360. Galerinha, continuando aqui então. Tá, agora eu vou deixar isso daqui para vocês. Fala assim, calcule a medida em graus do ângulo X. Aqui eu já tenho que saber que isso é um quadrilátero. Qual é o nome dele? Trapézio. Bom, no trapézio você pode observar que esse trapézio ele tem as duas medidas inferiores iguais e as duas medidas superiores iguais. Então, que estratégia que a gente pode usar para encontrar essa medida de X? Quem pode? Quem consegue me dizer o que? Então, galerinha, nós vamos começar agora fazendo uma atividade prática sobre a soma dos ângulos internos, certo? De um quadrilátero. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é ter em mãos uma folha. Então, pega primeiro uma folha. Depois que você pegar essa folha, você vai desenhar um desses 4 quadriláteros aí. Então, você pode escolher. Pega qualquer um deles e desenha por gentileza. Vamos lá, um minutinho para vocês desenharem. Depois de desenhar, galerinha, um dos quadriláteros aí, você vai pintar os 4 ângulos internos. Então, você vai pintar cada ângulo de uma cor diferente. Então, pintem aí os 4 ângulos internos. Agora, a gente vai recortar esses ângulos. Como assim, ó? Vou fazer bem assim, ó. Pode cortar aleatório. Ó, separei 2. Agora, eu separo esses 2 ângulos. Separo os outros 2 ângulos. Então, ficou aí cada pedacinho do papel com um ângulo, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o papel que tem a cola e vai colocar aí, ó, o lado do ângulo para dentro, certo? Vou pegar a segunda parte do ângulo e vou encaixar com a primeira, certo? Aí vai encaixando as 4 partes. Então, eu mostrei aqui para vocês, olha, quando a gente junta os 4 ângulos internos de um quadrilátero, forma um ângulo de uma volta, certo? Mas um ângulo de uma volta tem quantos graus? O ângulo de uma volta tem 360 graus, certo? Então, quer dizer que em qualquer quadrilátero que eu pegar, desenhá-lo e juntar os seus 4 ângulos, eu vou ter uma volta inteira. E uma volta inteira é um ângulo de 360 graus. Então, essa atividade prática quis mostrar que toda vez que eu tenho um quadrilátero e junto os seus ângulos internos, ó, como eu juntei aqui, nós temos um ângulo de 360 graus. Então, a gente pode usar isso toda vez que eu quiser encontrar alguma das medidas desconhecidas, certo? Então, para isso, a gente vai fazer agora um exercício. Primeiro, a gente vai para esse exercício 1, que é sobre a identificação dos quadriláteros. Então, vocês vão olhar aí e dizer para mim quais as figuras representadas a seguir são quadriláteros. Figuras 1 e 4.
Galerinha, ficou alguma dúvida aqui? Então, galerinha, quer dizer que toda vez que você quer encontrar a medida de um ângulo desconhecido, você soma os ângulos que você tem as medidas, subtrai esse total de 360 e o resultado que você obtiver é o resultado do ângulo desconhecido. Então, galerinha, aqui na letra B, o que a gente fez? A gente somou os 3 ângulos que nós temos as medidas, que resultou em 287. Depois, nós pegamos esse 287 e subtraímos da soma total dos ângulos internos de um quadrilátero, que é 360, resultando em 73. Então, 73 é a medida do ângulo desconhecido. Os dois ângulos que a gente tinha, que era 135 mais 135, certo? Subtraímos esse total de 360. Só que aí tem um detalhe aqui. Os dois ângulos de baixo desse trapézio, eles medem x, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, o resultado que a gente teve, a gente dividiu por 2. Então, quer dizer que cada ângulo tem medida de 45 graus, beleza? Então, galerinha, aqui a última parte que a gente vai falar sobre os quadriláteros é sobre um quadrilátero regular. Então, o que é um quadrilátero regular? É um quadrilátero em que as medidas dos seus lados são iguais e a medida dos seus ângulos internos também são iguais. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um quadrilátero em que seus lados têm a mesma medida, eles são representados por esse tracinho, ó. Um tracinho, um tracinho, um tracinho, um tracinho. Isso significa que esses 4 ângulos têm a mesma medida. E esse quadradinho aqui indica que são ângulos de 90 graus. Então, pronto, quer dizer que o quadrado é um quadrilátero regular. Por que ele é um quadrilátero regular? Porque ele tem a mesma medida dos seus lados e a mesma medida dos seus ângulos internos. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês compreenderem sobre quadriláteros que são regulares, que têm a mesma medida dos ângulos internos e a mesma medida dos lados. Então, quer dizer que, quando eu analisar um quadrilátero, eu tenho que observar isso. Josiane, mas e se ele não tem os 4 lados com a mesma medida? Aí, ele é classificado como um quadrilátero não regular. Ele só é regular quando ele tem as 4 medidas iguais, ok?